Você já saiu de um culto pensando o pregador parecia mais interessado em imitar alguém do que transmitir a palavra de Deus? Isso acontece porque muitos pregadores cometem erros clássicos ao tentar imitar pregadores experientes sem entender o motivo pelo qual pregadores experientes fazem o que fazem. No vídeo de hoje eu vou te mostrar os 3 erros mais comuns cometidos pelos pregadores que afastam os ouvintes e tornam o culto mais cansativo. Se você quer evitar esses erros e aprender a fazer da maneira correta, fica comigo até o final, porque haverá várias dicas bônus. Não é um vídeo só de crítica, mas é um vídeo também de construção. E o primeiro erro é um clássico. Vira para o irmão do lado e fala para ele. Alguns pregadores utilizam dessa técnica o tempo todo, não sabendo dosar, ter um equilíbrio na utilização dela. Isso faz com que a mensagem se torne extremamente cansativa. Eu, particularmente, eu não gosto desse tipo de abordagem, mas eu entendo porque pregadores e comunicadores experientes em palestras se valem desse recurso. O objetivo de você falar para o irmão do lado, ou você repetir junto com o comunicador, ou você repetir mentalmente a frase que o comunicador está propondo ou o pregador, é para que você consiga ir entendendo quais são os principais pontos da explanação, quais são os principais pontos da mensagem. Então, por exemplo, nesse trecho aqui que eu estou trazendo para vocês, eu poderia pedir para você repetir: não cometa o erro de virar para o irmão do lado e dizer alguma coisa. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse ponto aqui é um dos marcos desse vídeo. Se esse vídeo é sobre 3 erros que os pregadores cometem e esse é o primeiro erro, eu preciso marcar isso muito bem na sua cabeça. Então, quando eu peço para que você repita ou para que você diga para o irmão do lado para dizer alguma frase como essa, eu estou querendo marcar um ponto central da mensagem para que ela possa progredir, para que ela seja um sustentáculo. E aí, quando o pregador utiliza essa técnica, sem ser nos pontos marcantes, nos pontos que vão dar prosseguimento ou progressão na mensagem, ela se torna confusa. Porque você começa a entregar para o ouvinte vários marcos, vários pontos, e não necessariamente esses pontos vão construindo uma história. Esses pontos vão se conectando um com o outro. Eles fazem parte de um todo. Então, o que acontece? Pregadores experientes tendem, não quer dizer que é uma regra, mas eles tendem a saber quais serão as frases que eles vão pedir para você repetir, porque essas frases fazem parte dos pontos principais das suas mensagens. E aí, aquele pregador que quer parecer um pregador experiente, que quer agitar e mover o público, ele pede para que o irmão do lado repita a frase, só que a frase que ele pede para o irmão repetir não é uma frase marcante. É uma frase solta dentro da mensagem, geralmente uma aplicação. Então não cometa esse erro. Eu particularmente não sou a favor, mas se você quiser utilizar, utilize apenas dos pontos marcantes da sua mensagem. E para você utilizar, a primeira coisa que você tem que ter é uma mensagem progressiva, uma mensagem que tenha pontos marcantes, uma mensagem que tenha suas viradas, a sua progressão, o seu clímax, a sua cartaz. Se não tiver isso, esqueça essa técnica. Mateus, e como eu poderia substituir essa frase de vira para o irmão do lado? Eu vou te dizer, presta atenção. Tá prestando atenção? É isso. Cria um clímax para a frase que você vai falar. Dê um tempo. Espere os irmãos redobrarem a atenção. Geralmente na mensagem, pontos de silêncio faz com que os irmãos prestem mais atenção. Então, se eu quero trazer um ponto marcante na minha mensagem, ao invés de dizer para o irmão do lado prestar atenção na próxima frase que eu vou dizer, eu posso simplesmente fazer uma pausa. E olha aqui, preste bem atenção. Eu sei que eu consegui a sua atenção. Percebeu? Pessoal, se você está gostando desse vídeo e quer aprender muito mais sobre pregação por um preço extremamente acessível, em um curso que não vai te colocar em um funil de vendas que eu detesto. Eu não vou vender um curso para você para depois vender outro e depois vender outro. Eu vou te entregar um acesso a uma biblioteca que tem muitos cursos dentro dele. Eu quero te convidar a conhecer toda a infraestrutura do Sermão Envolvente, onde nós vamos aprender o básico sobre a pregação, o método Sermão Envolvente,
que é uma espécie de pregação expositiva barra temática com storytelling. Nós vamos também ver alguns exemplos de sermões históricos importantes, como aqui Quase Cristão e Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Nós temos um curso completo de storytelling e nós também temos aqui um curso inicial chamado Sermão Completo, onde eu vou te ensinar a melhor técnica possível para pregadores iniciantes começarem a pregar com extrema clareza, progressão e coerência. Em 3 aulas apenas eu ensino isso. E tudo isso por qual preço, Matheus? R$ 49,99, uma única vez. Pagou, o curso é seu durante 1 ano. Se faz sentido para você, eu quero te convidar a clicar aqui no link abaixo desse vídeo. Vamos voltar para a aula. Segundo erro que muitos pregadores cometem: falar distante do microfone ou com o microfone muito próximo da boca. Alguns pregadores, quando vão começar a pregar, eles pegam o microfone e levam uma distância absurda da boca deles. E na hora que eles vão gritar, falar mais alto, eles praticamente colocam o microfone dentro da boca. E nós precisamos entender que isso aqui é um acessório, que ele foi pensado para funcionar de uma determinada forma, que ele não funciona sozinho, que para ele funcionar existe o microfone, existe o cabo ou o sinal que vai chegar na mesa de som. Algumas mesas de som, elas já são atualizadas, são mesas digitais, onde você consegue comprimir as altas frequências e dar um boost, aumentar as baixas frequências. Então eu tenho que entender mais ou menos como que funciona o microfone. Esse microfone, por exemplo, é o microfone condensador. Ele é utilizado para estúdio, utilizado para gravar vídeos como esse aqui ou para gravar uma música. E ele tem uma qualidade muito boa. Microfones de igreja, geralmente eles são construídos para não pegar o som ambiente, para pegar o som falado aqui a cerca de 5 a 10 centímetros do microfone. Então, quando eu afasto o microfone, eu estou colocando ele em uma zona em que ele não vai funcionar direito. E quando eu coloco ele dentro da boca, ele também está numa zona que ele não vai funcionar direito. O que eu posso fazer para melhorar a minha voz é manter ele a uma distância segura aqui da minha boca, que o sonoplasta vai fazer o trabalho que precisa ser feito. Geralmente, em cima dos púlpitos também, nós temos caixa de retorno. E o retorno tende a devolver para o pregador um som que não necessariamente é o som que a igreja está ouvindo. É um som diferente do som que a igreja está ouvindo. Então, eu preciso ter o discernimento que aquele sonoplasta está dando o seu melhor. Não adianta pedir para ele mais som, pedir para ele aumentar ou abaixar o microfone, porque ele está fazendo aquilo que entende ser o melhor. E se o microfone tem aquela qualidade, provavelmente não é culpa só do microfone. É culpa do microfone, das caixas de som, da mesa, de um monte de características dos equipamentos da igreja que trazem aquela qualidade, aquela cor do som. Então, deixe que o sonoplasta faça o seu trabalho. E nesse ponto aqui, nós caminhamos para o terceiro erro, que é o erro de gritar o tempo todo. Mas antes de nós falarmos do terceiro erro, eu gostaria de convidar você a se inscrever nesse canal. Tem muito vídeo de qualidade, muito vídeo que eu trato temas que não são abordados em outros canais que falam sobre pregação, e nós estamos construindo um trabalho aqui que vai certamente deixar um legado para esse país. Então se inscreva, porque você vai aprender muita coisa básica, média e avançada. Amém? Vamos lá para o terceiro erro. Relembrando, o terceiro erro é gritar o tempo todo. Nós precisamos entender que a nossa voz é uma ferramenta dada por Deus. E a nossa voz, ela tem várias características. Ela pode ser mais grave, ela pode ser mais fina, ela pode ser que na região da garganta, na região do peito, na região da cabeça. Ela tem vários pontos para ser emitida, que traz tons diferentes para a nossa voz. Ela pode ser mais baixa, mais tranquila. Ela pode ser mais potente. Ela tem várias formas de ser utilizada. E se essas formas existem, eu preciso utilizar todas elas. E a pregação, a comunicação, o contar de uma história é igual a uma música. É uma onda. Tem hora que a gente precisa falar mais forte e tem hora que a gente precisa falar mais calmo, uma voz mais baixa. Então, pregadores que pegam o microfone e colocam dentro da boca e começam a falar extremamente rápido, extremamente gritado, esses pregadores são inimigos da comunicação, são inimigos da compreensão e do entendimento.
Eu também não gosto daqueles pregadores que falam só baixo o tempo todo, que eles não conseguem modular a sua voz para falar mais potente, para falar mais calmo. Então o segredo aqui é fluir igual uma onda de uma música, que tem hora que a música fica mais calma, tem hora que ela fica mais potente. E o que vai determinar a potência ou a calmaria da música é a informação que eu estou transmitindo, é como o Espírito Santo está trabalhando naquele culto. Tem horas que eu preciso dar uma ênfase, uma potência naquilo que eu estou dizendo. Outras horas eu preciso acalmar para que você preste atenção na informação que eu estou transmitindo. No meio pentecostal, é uma característica marcante pregadores que pregam gritando, porque de uma certa forma nós queremos forçar uma ação do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, ele não age porque o pregador está gritando, porque o pregador está agitado, correndo de um lado para o outro. Negativo. O Espírito Santo trabalha mediante a sua vontade, mediante o coração daqueles que estão ouvindo, mediante a santificação daquele que está pregando. Não tem nada a ver com o uso do microfone ou com a gritaria no meio do culto. Então, eu quero ser pregador, eu entendi que a minha chamada é para ser pregador, eu preciso, então, aprender sobre pregação, aprender sobre técnicas da pregação, inclusive essa técnica de dominar o microfone, de falar mais alto, de falar mais baixo. Então, todas essas coisas eu preciso ter intencionalidade para aprender. Preciso ser intencional em algumas atitudes que vou ter durante o culto, como, por exemplo, falar para o irmão do lado, ou pedir para você repetir comigo, para você pensar. Eu preciso ser intencional em algumas pausas que eu vou fazer, ou em algumas falas mais potentes para você prestar atenção. Eu preciso ser intencional no uso do microfone, aprendendo a controlar ele aqui em uma distância segura, em uma distância em que ele vá funcionar na sua melhor qualidade, ou que ele vá funcionar conforme quem o projetou pensa, né, determinou que ele fosse utilizado. Eu preciso pensar em como eu vou transformar a minha voz em uma música, né, falando mais pausadamente, mais potente. Todas essas características, essas qualidades, um bom pregador, um pregador experiente, aprendeu a dominar. Mas aqueles que querem imitar pregadores experientes sem entender como que funcionam essas ferramentas, eles estão apenas cansando os irmãos. Eu, sinceramente, fico incomodado com pregações gritadas. Eu fico incomodado com microfones que estão dentro da boca. Eu fico incomodado quando pregadores tiram o microfone demais e eu estou no fundo da igreja e às vezes não consigo compreender a mensagem. Todas essas coisas me incomodam. Não incomoda só a mim, incomoda muitas pessoas. Eu lido com pregadores todos os dias, com muitas pessoas todos os dias. E eu te garanto, ouça isso. Por mais que você ache isso bonito, por mais que você ache isso belo, existe um caminho de entendimento, existe um caminho de compreensão. E todos esses erros que eu citei aqui, eles vão contra o caminho do entendimento, eles vão contra o caminho da compreensão. E você não vai encontrar nenhum versículo bíblico, nenhuma passagem bíblica, nenhum livro que endosse essa sua maneira de agir, essa sua maneira de pensar. Então seja humilde para aprender com esse vídeo, que certamente Deus vai prosperar o seu ministério. Se você gostou, clica aqui em curtir e deixa um comentário. Quais desses erros que eu citei mais te incomoda?